Marcelo, para começar, eu queria saber aí como e quando surgiu o Observatório Racial no futebol. O observatório surgiu em 2014 e ele surgiu logo após os casos de racismo com Márcio Chagas, o Tinga e o Arouca. Era o início do ano que o Brasil sediou a Copa do Mundo. Então, o Brasil até então sempre se vendeu para o mundo como o país da democracia racial e tinha no futebol essa fotografia, né? Negros e brancos vivendo em harmonia e tal, e a seleção era bem um retrato disso. E quando a Copa chega no Brasil, esse país da democracia racial está enfrentando casos de racismo no futebol. E aí a imprensa foi buscar informações, alguns atletas foram até Brasília conversar com a presidenta da República na época, então se foi entender o que estava acontecendo. E eu fui também fazer essa pesquisa para saber a quantidade de casos de racismo que ocorriam no futebol brasileiro e principalmente os desdobramentos desses casos. E aí eu não encontrei essa informação, não existia um lugar que tivesse essas informações. E aí nasce o Observatório da Discriminação Racial no Futebol, com esse intuito de monitorar e de acompanhar os casos de racismo no futebol. Num primeiro momento, para a gente tirar essa questão de dizer que o racismo no futebol são casos isolados, para a gente ter essa certeza que a gente tem hoje que o racismo no futebol brasileiro é algo muito recorrente, né? Se a gente olhar os números, a gente tem daria quase um caso por rodada no futebol brasileiro. E essas denúncias aí que o Observatório tem feito aí desde 2014, então, é, tiveram um efeito? O que você observa aí como o seu projeto mudou aí dentro do futebol brasileiro? Eu penso e eu vejo que teve muito efeito, né? Até 2014, a gente discutia se os casos de racismo eram casos esporádicos, né? Casos isolados. Hoje, em 2022, a gente tem a certeza que não. A gente tem a certeza que os casos acontecem com muita recorrência e hoje a gente já começa a discutir o racismo no futebol fora essas denúncias individuais. A gente já começa a discutir o racismo estrutural no futebol brasileiro, que é a não presença de negros como treinadores, como gestores, presentes nos tribunais de justiça, presentes nas federações. Então, eu vejo que o debate aumentou muito. E outro ponto aumentou muito também as denúncias. E as denúncias também aumentam muito por conta dessa conscientização que está ocorrendo hoje. A gente vem discutindo mais, a gente vem debatendo mais sobre isso e eu acredito, né, eu já ouvi muito isso da imprensa, que através dos números do observatório a gente conseguiu trazer essa pauta cada vez mais presente nos veículos de comunicação. Teve esse caso aí do Arouca, mas um ano antes também teve um episódio muito marcante, né, no futebol brasileiro, que foi o episódio de racismo aí que o goleiro Aranha, sofreu. Você acredita que isso também, a exposição do caso, que foi extremamente veiculada, o Grêmio sofreu punição, né, que foi a eliminação na Copa do Brasil. Você acredita que esse caso também abriu portas, assim, que essa pauta fosse discutida dentro do cenário brasileiro? Só fazendo uma pequena correção, Gabriel. O caso do Arouca, ele foi em entre março e abril de 2014. O caso do Aranha, ele foi em agosto, se eu não estou enganado, em agosto de 2014. O caso do Aranha, ele ajudou muito nesse debate, porque ele foi um caso de muita repercussão. Porque se tinha a imagem dos racistas xingando o Aranha. Mas, anterior a isso, nós tivemos o caso do Márcio Chagas, no Rio Grande do Sul, aonde ele fotografou, né, o carro dele com bananas, aonde ele foi insultado durante o jogo, que também teve repercussão. Então, assim, 2014 foi de fato um ano chave, porque no início do ano, antes da Copa, a gente teve esses casos. Depois da Copa do Mundo, a gente vai ter esse caso do Aranha, que também é um caso de repercussão nacional. Então, eu acredito que esses casos impulsionaram muito o debate. Os clubes brasileiros, eles têm costume, assim, de lançar campanhas, né, do combate contra o racismo, lançar camisas, sobre isso, né, e com referências a isso. Mas você acha que essas práticas, elas são realmente efetivas ou são basicamente campanhas de estratégia, assim? Eu acho que o primeiro ponto, não existe uma campanha efetiva de nenhum clube e de nenhuma federação, de nenhum campeonato no combate ao racismo no futebol brasileiro. Nunca existiu.
O que a gente acompanha são ações pontuais, tanto dos clubes, como das federações, como dos campeonatos. A gente nunca teve uma campanha efetiva, com mensagens visuais, com debate acontecendo, a gente nunca teve isso no futebol brasileiro. Mas a gente também está tendo um aumento muito grande da participação dos clubes nessas ações, porque antes eram ações isoladas de um clube ou de outro. Hoje a gente tem muito mais clubes fazendo ações, mesmo que sejam muitas vezes ações midiáticas ou ações voltadas à questão financeira, que seria uma venda de camisetas, mas a gente tem mais clube participando disso. Quando um clube participa disso, a gente acaba tendo um maior debate entre os torcedores, porque nem todos os torcedores concordam com as ações dos clubes, então gera um debate. Eu acho que esse é o ponto importante. E outro ponto importante é que o Observatório vem monitorando um aumento de diretorias ou de grupos de diversidade dentro dos clubes de futebol. Fora dos clubes de futebol, existe um aumento muito grande de coletivos de mulheres, LGBTs, negros, tentando levar essa pauta para dentro do clube. Mas são coletivos lá de fora dos clubes. Mas o que a gente também está percebendo são diretorias ou núcleos de diversidade sendo montadas nos clubes, e isso com certeza vai ter um reflexo mais na frente, né? Hoje ainda está muito preso a ações publicitárias, a ações de marketing, mas eu creio que elaborando esses grupos e a gente pautando mais esse debate, eu acho que a gente vai sair dessas ações de marketing e entrar de fato nessas iniciativas que vão ter resultado, né? Iniciativas de pensar diversidade, pensar inclusão. Eu acho que isso é um caminho que a gente está trilhando já. Você acredita que essas iniciativas elas podem ter mais resultados, mas assim, daqui muitos anos ou poucos anos, qual que é a sua expectativa disso? Não, eu acredito que a gente vai ter mudanças significativas daqui a pouco tempo, assim, né? Quando o observatório surge em 2014, a gente começa a pontuar, a gente começa a monitorar quantos clubes estão fazendo ações, por exemplo, em maio e novembro, que são datas-chaves, né, quando a gente fala de racismo no Brasil. E eram poucos clubes. Mesmo que a gente diga que eram apenas ações de marketing, eram poucos clubes que faziam. Se a gente olhar para 2020, 21 e 22, a gente já tem uma quantidade de clubes muito maiores fazendo isso. A gente já tem tanto marcas que patrocinam os clubes, quanto marcas de fornecedores de material entrando nessas campanhas. E aí é o que eu disse, se a gente começa com uma campanha simples, a gente vai conseguir cobrar o clube para que ele faça algo mais significativo. Então, eu tenho certeza que daqui a 15, 20 anos, quando a gente olhar para trás, a gente vai ver que participou de um momento muito importante de mudança do futebol brasileiro. O futebol brasileiro ele vive em constante mudança, né? E historicamente falando, nesse combate ao racismo, o Vasco é muito importante, né? O Vasco basicamente mudou a chave do futebol brasileiro lá na década de 1920. E hoje, como que você vê a importância do Vasco hoje? Como que é a ação do Vasco ao combate ao racismo hoje em 2022? O Vasco é um dos clubes que é muito presente quando a gente está falando de levar essa pauta adiante, né? De fomentar o debate, de fomentar algumas iniciativas internas dentro do clube. O Vasco tem feito palestras para as categorias de base, então o Vasco é um dos clubes hoje no Brasil que a gente pode dizer que já estão além dessas ações de marketing, né? Então é importante a gente salientar isso. Já existem alguns clubes no Brasil, entre eles o Vasco, que já estão além das peças publicitárias. Essas ações, assim, elas fazem mais efeito, a gente está falando aqui de efeito, mas elas fazem mais efeito para o torcedor ou elas também acabam sendo um pouco efetivas dentro dos elencos, né, dos times? Porque às vezes a gente também sente falta de posicionamento de jogador em relação a isso. Como que você vê? Quando a gente fala de posicionamento de jogador, a gente tem que lembrar o histórico do Brasil, que é um histórico de apagamento e de silenciamento dos atletas que um dia falaram sobre racismo, né? Então, se a gente pensar em 2014, por exemplo, dos casos que a gente falou aqui, a gente falou de Márcio Chagas e falou de Aranha. Se nós pensarmos os dois atletas, eles acabam
saindo do futebol profissional antes do tempo. O Márcio teria mais ou menos 10 anos ainda de possibilidade de apitar. O Aranha teria mais alguns anos jogando. E os dois interrompem a carreira muito marcada por esses acontecimentos que eles denunciaram. E isso é histórico no Brasil. Então a gente não pode olhar para o atleta e achar que, bom, o atleta tem que falar ou que o atleta vai falar sobre racismo. Não vai falar, porque ele sabe do que pode acontecer com a carreira dele. Mas essa mudança nos clubes, a gente está percebendo que os atletas vêm quebrando um silenciamento. Se a gente está falando de aumento de denúncia, muito desse número está baseado nas denúncias que os atletas vêm fazendo hoje. O atleta, até ontem, entendia que sofrer um insulto racista dentro de campo era parte do futebol. Que aquilo que acontece no campo morre no campo. Era a frase que a gente sempre ouviu. Hoje os atletas estão entendendo que racismo é violência e que racismo não pode passar despercebido, né? Não pode passar de forma silenciosa. É uma violência que precisa ser denunciada. Então a gente está vendo isso. E a gente está vendo, principalmente nos clubes que já vem falando sobre racismo internamente, que muitos atletas, muitos treinadores acabam falando de racismo de forma mais voluntária. Então, quando um clube fala de racismo, quando um clube incentiva o debate nas categorias de base, quando um clube se mostra de fato antirracista, os jogadores que lá estão, os funcionários que lá estão, vão começar a falar mais de racismo. Então é isso que a gente precisa. É isso que os clubes precisam entender, a necessidade, a importância desse debate, que ela vai incentivar essa quebra de silenciamento. E um caso recente é o do Vinícius Júnior, né, que ele fez um vídeo assim bem forte nas redes sociais e daí ele cita várias vezes, né, que ele vai calar os racistas. Acho que falar a palavra também já é uma forma de quebrar isso, né? É isso que eu digo da quebra de silenciamento, né? O Vinícius Júnior, ele é o mais um daqueles que está rompendo esse silenciamento que sempre existiu. Muitas vezes o atleta denunciava o racismo, mas nunca mais queria falar sobre fora daquele momento, quando ele estava com a cabeça quente, que o caso tinha ocorrido há pouco tempo. Hoje os atletas vêm se posicionando mais. Vinícius Júnior é um desses casos, que com toda a calma do mundo ainda continua denunciando. Mas se nós olharmos para Vinícius Júnior, a gente vai ver que meses antes do Vinícius Júnior falar, a CBF tinha feito um evento para falar de racismo. Ou seja, a instituição fala e ela acaba dando coragem aos atletas. É esse o movimento que a gente precisa. E isso a gente viu em outros clubes no Brasil, né? Então, assim, o Vinícius Júnior também vai servir de exemplo para que outro atleta, quando sofrer racismo, também denuncie. Isso é uma roda, né? Então, que a gente precisa alimentar. E que nós, enquanto sociedade, precisamos ter mecanismos de acolhimento e de proteção para esses atletas que romperem o silenciamento. E você poderia falar um pouco sobre os camisas negras aí do Vasco da década de 20? O Vasco da Gama teve uma participação muito importante quando a gente fala de inserção de atletas negros no futebol brasileiro. O futebol brasileiro chega no Brasil como um esporte extremamente racista e elitista. Era proibido a presença de negros dentro dos principais clubes profissionais de futebol. E essa proibição ela foi até 1933. Mas nós temos notícias de jogadores negros em alguns clubes lá por 1900, 1904, 1905. Mas em 1923, o Vasco tem um time, foi campeão carioca, com 12 jogadores, entre eles jogadores negros e brancos pobres. Após o título do Vasco, a associação na época, que hoje seria a Federação Carioca, diz para o Vasco da Gama, né, informa para o Vasco da Gama, que para jogar o campeonato seguinte, do ano seguinte, o Vasco teria que excluir os jogadores negros e brancos pobres. Seriam cerca de 12 jogadores. O Vasco se nega a excluir esses jogadores, e aí tem a resposta do Vasco, que é considerada a resposta histórica. O Vasco não joga o campeonato seguinte, então isso é um passo muito marcante dentro da inserção do negro no futebol brasileiro. Mas vejamos, né? A gente precisa contextualizar que isso não é
a virada da chave para que os jogadores negros passem a jogar passem a jogar nos grandes clubes no Brasil. A virada de chave vai se dar em 1933, quando o futebol deixa de ser amador e passa a ser um futebol profissional. Quando o futebol vira profissional, que pessoas negras começam a receber para jogar futebol, aí sim a gente vai ter essa virada de chave da grande inclusão de jogadores negros em todo o Brasil, né? E por fim, Marcelo, por que Dia da Consciência Negra? Por que Dia da Consciência Negra, né? Nós vivemos num país que convive com racismo, de certa forma até confortável, porque nós temos notícias de casos de racismo diariamente e a gente não tem uma convulsão social. E eu não digo simplesmente notícias de casos de racismo atreladas a xingamento, a insultos. Eu estou falando de genocídio da população negra. Eu estou falando de pessoas que morrem por ser pretas. Eu estou falando de uma extrema desigualdade racial, porque pessoas negras ganham menos, porque pessoas negras estão menos qualificadas para entrar no mercado de trabalho, porque a universidade é cara. Então, a gente precisou de uma série de ações coletivas para mudar esse cenário. E essas ações coletivas passam por conscientização. Essas ações coletivas passam por mobilização. Então, lá atrás, cerca de 50 anos atrás, foi pensado o Dia da Consciência Negra, foi pensado um momento para que a gente parasse para debater sobre o genocídio da população negra, que a gente parasse para debater sobre a desigualdade racial, para que a gente parasse para debater sobre a falta de oportunidade para pessoas negras. Porque a gente precisa entender que lá em 1888, quando foi assinada a Lei Áurea, não foi dada garantia ou possibilidade para as pessoas negras terem uma vida digna. Eu não falo uma vida normal, eu falo uma vida digna. Essas pessoas que ganharam a liberdade, elas foram proibidas de frequentar as escolas. Essas pessoas que ganharam a liberdade, elas foram proibidas de possuir terra. Essas pessoas conviveram a vida inteira com xingamento, com insulto, com proibição. Então, a gente precisou de diversos mecanismos de luta para que a gente tivesse, por exemplo, a possibilidade de entrar no elevador social, porque até determinado momento da sociedade brasileira era proibido a entrada de pessoas negras nesse elevador. Então a gente precisou sempre de muita luta, de muita mobilização. E os diversos movimentos negros, porque não existe um movimento negro, existem os diversos movimentos negros, acabaram por escolher uma data, que é a data em homenagem a Zumbi dos Palmares. Então, o dia 20 de novembro é esse dia de mobilização, é um dia de grito, é um dia para que as pessoas entendam a necessidade da gente debater o racismo tão presente no Brasil. Não dá para no dia 20 de novembro, nós continuarmos ouvindo que é preciso o dia da consciência humana. Ninguém morre por ser branco. Ninguém é preso por ser branco. As pessoas são presas por ser negras. As pessoas são presas por ter a pele negra. As pessoas são mortas por ter a pele negra. Em 2022, a gente está vendo na televisão todo dia um caso de racismo onde uma pessoa se sente autorizada de dizer para uma pessoa negra que ela deve ou não deve andar no elevador, que ela deve ou não deve estar em determinado espaço. É por isso, tão somente por isso, que a gente ainda precisa do dia 20 de novembro, que a gente ainda precisa de uma mobilização tão grande para que a gente fale de dores, mas também que a gente fale de amores, que a gente fale de conquista. Celebrar 20 de novembro é celebrar pessoas negras que lutaram pelo Brasil. Celebrar cultura, celebrar religião, celebrar diversidade.